Mas hoje vamos iniciar aqui, aquecer o nosso coração para o Natal cristão, lendo somente um versículo aqui do capítulo 1 de Lucas, que é o versículo de número 31. Lucas, capítulo 1, versículo 31. Vai ser projetado, você pode acompanhar na tua Bíblia, que diz assim a palavra de Deus: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Eu vou ler novamente. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque mais uma vez nós tivemos a chance de ler uma porção da palavra de Deus aqui nessa manhã. Uma simples leitura, porém poderosa para mudar nossas vidas e nos transformar por completo. Para isso, dependemos agora da atuação do Espírito Santo em minha vida, na vida dos meus irmãos, para que consigamos entender a Tua vontade, ó Pai, revelada nas Sagradas Escrituras. Em o nome de Jesus que clamamos. Amém e amém. Como eu já disse, hoje nós iniciamos nossa caminhada até o Natal. Mas não caminharemos até um Natal qualquer, mas sim caminharemos até o verdadeiro Natal, o Natal cristão. O Natal cristão não pode se parecer em nada com o Natal da sociedade, com o Natal pagão. O Natal pagão, Natal do mundo, está ligado ao consumo. E muitas vezes somente ao consumo. E desde cedo nós aprendemos e nós incentivamos isso aos nossos filhos, a fazer uma ligação do Natal a presentes, a férias, a venda, a mesa farta, amigo oculto. Isso tudo resume o Natal da sociedade, o Natal pagão. Mas o Natal do cristão tem que ser muito diferente. Mas o problema é que mesmo nós, servos de Deus, precisamos redimir o nosso conceito de Natal. Mesmo nós precisamos ter o nosso conceito de Natal purificado, irmãos. É possível que a mentalidade pagã de Natal tenha influenciado a gente em pelo menos algum ponto, em alguma medida. Isso é muito triste. Ver uma geração de crentes que precisa reavaliar, reaprender o que de verdade é o Natal. Mas também todo ano precisamos responder de forma amorosa àqueles irmãos que acreditam que um crente não pode celebrar o Natal. Tem muita gente assim ainda. Há igrejas inteiras que acreditam nisso. Há um debate acerca do nascimento de Jesus e muitos entendem que sequer foi nessa época do ano e fica um debate infrutífero, sem sentido. Não há nada mais óbvio do que o cristão celebrar o dia em que o Verbo se fez carne. Não precisava de ninguém mandar, ninguém separar no calendário uma data para isso. Os anjos celebraram. Os pastores celebraram. Tem crente que não quer celebrar. Infelizmente. Fazem muita confusão com tudo, com símbolos natalinos, com presépio, árvore de Natal, guirlanda, e o pessoal consegue ver demônio em tudo que existe. O interessante é que foi no meu primeiro ministério pastoral que no primeiro ano eu tive que lidar com esse problema como pastor. E eu fui fazer umas pesquisas e eu descobri que todos os elementos natalinos, gente, da guirlanda ao pinheiro, do pisca-pisca, tudo que existe, Papai Noel, tudo isso não tem assim uma origem definida. Pode ter sido original, pode
ter tido origem em uma cultura pagã, como pode ter tido origem também em práticas cristãs. Todos eles. Há belíssimas histórias que se contam a respeito da tradição de se usar um pinheiro na noite de Natal. Há belíssimas histórias cristãs, de missionários cristãos, nesse sentido. Mas o que os crentes fizeram ao longo dos séculos foi redimir uma data que, é verdade, anteriormente, 25 de dezembro, se celebrava um outro Deus, um Deus pagão. Segundo o teólogo Jacques Dorme no Senhor, Sproul, um dos grandes mestres da nossa teologia, Sproul, ele conta que o que aconteceu foi o seguinte: com o avanço do Império Romano, o Império começou a adotar o dia 25 de dezembro como prática para um culto pagão, porém os cristãos, se negando a cultuar um Deus pagão, passaram a cultuar, a celebrar o nascimento de Jesus naquela data. É como se tivesse acontecido uma redenção, redimiram uma data. Para ficar mais claro ainda, eu gosto de usar o exemplo do carnaval. Para mim o carnaval é um excelente exemplo. O que as igrejas fazem no período de carnaval? Fazem retiro espiritual, congresso, conferência. Os irmãos mesmo, quando não... A igreja, a gente não faz, nunca organizou um retiro de carnaval, mas os irmãos não ficam na Sapucaí, pelo menos eu espero que ninguém vá para Sapucaí. Espero. Nunca recebi foto de ninguém lá. Os irmãos se retiram, ficam em família. As igrejas aproveitam esse feriado, porque é um feriado longo, né? Excelente realmente para uma série de conferências, para um congresso, para um retiro espiritual. Imagina, olha só, pensem na possibilidade de que com o passar dos anos a sociedade fosse perdendo o interesse pelo carnaval à medida que a igreja fosse utilizando mais essa data. Pense nessa possibilidade. Depois de 2 séculos, a sociedade está nem aí mais para o carnaval, só pensa em trabalhar, nem feriado eles querem, e a igreja utiliza aquela época para promover retiros espirituais. Imagina como seria uma bênção. Carnaval, que originalmente era a festa da carne, iria se transformar o feriado em uma festa cristã. Olha, é claro que sempre existe aquele irmão que quer falar, mas você sabe que a origem é festa da carne, né? Lá no Rio de Janeiro tinha baile gay, lá no Rio de Janeiro, nessa época do ano, né? Ia sempre ter um incircunciso para isso. Mas o feriado em si iria mudar de sentido ao longo dos séculos. Isso não acontece de um dia para o outro. Exatamente como Sproul defende que aconteceu com o Natal. Não foi de um dia para o outro. Cristãos que se negaram a adorar, a celebrar o Deus Sol, resolveram celebrar o nascimento de Jesus. Então, você quer um conselho de pastor? Não deixe passar desapercebido essa data. Natal é uma das épocas mais lindas do ano para nós sermos filhos de Deus, anunciarmos o nascimento de Jesus, celebrarmos a encarnação do Verbo, pregarmos o Evangelho para quem não conhece e explicar para todos os outros o verdadeiro sentido de Natal. Então, se tem uma coisa que a igreja não pode fazer é abrir mão de celebrar o Natal. E além disso tem as rabanadas. Mas aí é outra história. Ainda tem as rabanadas. O primeiro detalhe que precisamos destacar, irmãos, é que na noite de Natal, ou seja, é que a noite de Natal não aconteceu do nada. O apóstolo Paulo disse que aquela bendita noite em Belém aconteceu na plenitude do tempo. Gálatas 4:4 diz que foi na plenitude do tempo, ou seja, foi no tempo exato, na hora exata, estipulada por Deus, que o Deus se fez homem. Não foi um acidente de percurso, não foi por acaso, não foi uma história sem cabimento, não foi um acidente na história, mas foi tudo projetado pelo próprio Deus ao longo de toda a história. O Senhor moveu a história, o Senhor moveu a humanidade, o Senhor juntou casais improváveis ao longo da história, o Senhor fez mulheres que eram estéreis terem filhos
filhos ao longo da história somente para acontecer aquela noite de Belém. Somente para que o seu filho viesse ao mundo. Foi isso que ele fez. E o capítulo 1 de Lucas nos conta do contexto do versículo que nós lemos hoje. O capítulo 1 de Lucas inicia contando a história de como o anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias. Essa história você conhece muito bem. O sacerdote estava cumprindo o seu turno, fazendo a sua missão, cumprindo o seu trabalho, quando o anjo do Senhor apareceu para ele e disse que ele seria pai de um menino chamado João Batista. Ele riu e ele duvidou. Ele já era idoso, sua esposa, estéril, também já era idosa. Mas o Senhor falou que ele seria pai, e preste atenção, até o nome do filho foi o Senhor quem escolheu. Você vai ter um filho, sua mulher vai engravidar, e o menino vai se chamar João Batista. João, no caso. Ele vai na frente do Senhor preparando o caminho. E é assim que começa o capítulo 1. A partir do versículo 26, aqui do capítulo 1, a narrativa de Lucas concentra-se em outra família, em outra casa. O evangelista Lucas nos conta que depois do anjo Gabriel visitar o sacerdote Zacarias, ele foi até a pequena aldeia de Nazaré para ter um encontro com uma jovem chamada Maria. A partir do versículo 26, se você está acompanhando, olha o que diz, o versículo 26 e 27. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Uma história que começa a se tornar muito improvável. Ninguém esperava que viesse nada da região da Galileia. A Galileia era a região abandonada, ficava ao norte do território de Israel, gente pobre, gente esquecida, gente abandonada. Havia uma séria resistência contra os galileus, porque devido à distância, eles não iam sempre ao templo fazer suas obrigações religiosas. Então o pessoal que morava perto de Jerusalém olhava, essa história se repete, né? Olhava os habitantes do norte com certo preconceito, com certa dificuldade. Mas foi na Galileia que Deus chamou o anjo e falou o seguinte: vai até na Galileia, vai até uma pequena aldeia chamada Nazaré, vai até uma jovem que ninguém dá nada por ela, chamada Maria, e lá você vai dizer que ela vai ser a mãe de Cristo Jesus. Preste atenção, o texto não diz, eu sempre repito isso, porque isso gera muita confusão. O texto não diz que Maria era solteira. O texto diz que Maria era virgem, o que é muito diferente. Maria não foi mãe solteira. Ela tinha um compromisso com José, que a Bíblia chama, que diz que ela estava desposada de José. Ou seja, o compromisso já estava firmado. O compromisso já estava firmado. Eles ainda não tinham consumado o casamento com ato sexual, mas o compromisso já estava firmado. Prova disso é que esse compromisso de estar desposado com alguém só poderia ser desfeito com carta de divórcio. Então Maria não era uma noiva que engravidou em Nazaré. Maria não era uma mãe solteira. Uma mãe solteira em Nazaré seria apedrejada. Seria apedrejada. Maria tinha compromisso, mas ela era pura, e era necessário que ela fosse virgem para que ela concebesse do Espírito Santo. Porém, queridos, o que mais nos interessa hoje foi o que o anjo anunciou a respeito do menino que nasceria de Maria. O que o anjo anunciou a respeito do filho de Maria. É uma pequena frase, só lemos o versículo 31, é uma pequena frase, e em uma frase tão pequena, o anjo Gabriel revelou um detalhe tão importante a respeito do filho de Maria, que isso seria capaz de mudar a história da humanidade. Apenas um detalhe:
porém poderoso o suficiente para fazer do bebê, que nasceria de Maria, o homem mais importante da história e a figura central do universo. O versículo 30 diz assim: eis que conceberás, é o anjo falando para ela, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Jesus. A escolha de um nome para as crianças normalmente é uma luta complicada, não é verdade? Lá em casa, por providência divina, eu e Tati já tínhamos uma preferência para nome de menino. Não tivemos muita dificuldade também com a Ana. A gente vê casais brigando, né? Puxando arma um para o outro para escolher o nome da criança. O anjo falou: você vai ser mãe. E o nome do teu filho já está escolhido. E foi Deus quem escolheu. Irmãos, nós sabemos que o nome Jesus significa literalmente o Senhor é salvação. Mas a pergunta é: por que Deus escolheu esse nome para Maria pôr em seu filho? Por que aquele menino que nasceria se chamaria Jesus? Por quê? Havia uma infinidade de nomes à disposição de Deus. Ele é Deus, Ele escolhe o nome que Ele quiser, mas por que Ele escolheu o nome Jesus? Já pensou nisso? Por que a criança nascida da Virgem Maria, concebida pelo poder do Espírito Santo, receberia um nome que significa o Senhor é salvação? Por que disso? Deus poderia ter escolhido o nome Enoque para o seu filho. Poderia ter sim escolhido o nome Enoque. Enoque significa dedicado. Olha que coisa linda. Aí, Thalita, Enoque. É menino, né? É menina. Ah, Enoca. Se Enoque já é bonito, né? Imagina Enoca. Ele poderia ter escolhido Noé, que significa descanso. Ou então Isaac, que pode significar alegria. Nomes lindos naquela cultura. Ou ainda Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. Mas ele não escolheu nenhum desses nomes e nenhum outro nome. O nome escolhido por Deus para o menino que nasceria de Maria foi Jesus. O Senhor é salvação. Para entendermos melhor o motivo de Deus ter escolhido esse nome para seu filho, nós precisamos retroceder na história, voltar na história e olharmos para a vida de outros grandes homens que se levantou na humanidade. Por exemplo, podemos lembrar ou começar lembrando de um homem chamado Abel. Abel, a Bíblia fala muito pouco a respeito de Abel. Mas Abel nos deixou um exemplo lindo de alguém, preste atenção, que perdeu a sua vida simplesmente porque resolveu cultuar o Senhor da forma que agrada ao Senhor. Caim, com raiva disso, seu irmão com ódio porque o culto de Abel foi recebido por Deus e o seu não. Caim era aquele que achava que poderia adorar o Senhor da sua maneira, do seu jeito, e não do jeito que Deus deseja. Então o sangue de Abel é derramado. Ele entra para a história com esse exemplo de um homem que morreu porque cultuou o Senhor da forma que o Senhor desejava. Abel foi um grande homem. Outro grande homem foi Sete, irmão de Abel, que Abel não conheceu, obviamente. Sete foi o filho que o Senhor deu a Adão e Eva depois da morte de Abel. Abel morto, Caim fugiu. Eva ficou desconsolada, o Senhor lhe deu mais um varão que lhe serviu de consolo e alegria em sua dor. A Bíblia conta que foi estabelecida uma descendência de homens piedosos a partir de Sete. Então não é difícil nós concluirmos que Sete cumpriu aquilo tudo que nós já falamos aqui hoje, de transmitir para os seus filhos a vontade de Deus. Eita, homem grande foi esse Sete. Podemos falar também de Enoque,
andou com Deus. Por ter andado com Deus, ele foi arrebatado dessa terra. Noé, um homem que entregou a sua vida em um projeto que ele nem entendia, mas foi Deus quem disse para ele fazer aquele projeto e ele o fez. Precisamos olhar para a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e como que eles deixaram exemplos de homens com suas falhas, cometeram os seus erros e seus pecados, mas foram todos eles grandes homens usados na mão de Deus. Abraão entra para a história como nosso pai na fé, não é por acaso. Abraão tem o seu nome na galeria dos heróis da fé de Hebreus, não é por acaso, é porque ele ouviu a voz do Senhor dizendo o seguinte: sai de onde você está, sai do meio do teu conforto e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. E ele confiou em Deus. Isaac, exemplo da promessa do Senhor na vida de Abraão. Jacó, o homem que começou a sua vida como um enganador, um mentiroso, e terminou como um dos nossos patriarcas na fé. José, que passou por tudo que ele passou, mas o Senhor o exaltou em terra estranha, fazendo o governador do Egito para o bem do seu povo. Irmãos, todos os homens que nós podemos olhar a história deles e considerar também os seus erros, aprender com os seus erros, mas nós concluímos que foram grandes homens de Deus que se levantou ao longo da história. Ainda podemos lembrar de homens como Moisés, Josué, Davi, Salomão, homens de liderança absurda. O que Deus fez através de Moisés é algo que deixa a gente espantado. O que o Senhor operou através de Josué, as histórias chegam a ser fantásticas, lendo o livro histórico de Josué. Fabuloso demais. O rei Davi, o maior rei de todos os tempos, transformou Israel de um pequeno reino na maior potência dos seus dias. Salomão, que deu continuidade e ergueu o grande templo ao Senhor, e tantos outros verdadeiros gigantes na fé, sem contar os grandes profetas, de Samuel a João Batista, grandes homens de Deus que foram boca do Senhor para o povo e foram usados poderosamente, homens da categoria de Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, homens que no contexto histórico teve um ministério menor, mas não menos relevante, como Naum, Obadias, Sofonias, Abacuque. Enfim, queridos, a gente olha para a história bíblica, está recheada de exemplos de grandes homens de Deus. Todos esses homens deixaram marcas pela grandeza de seus atos, pela importância de suas vidas. Todos eles enriqueceram a nossa história e hoje podemos seguir seus passos e aprender, inclusive com seus erros. Verdadeiros gigantes da fé que o Senhor levantou ao longo da história para o bem do seu povo e para o nosso bem. Mas preste atenção. O que todos esses grandes homens de Deus tinham em comum era a incapacidade. Preste atenção aqui em mim. O que todos esses grandes homens tinham em comum era a incapacidade de resolverem o principal problema da humanidade. Todos eles eram incapazes. O maior problema da humanidade não era natural, não era humano, não era terreno. O problema principal da humanidade não era a miséria, como ainda não é, preste atenção, não era a miséria, nem a violência, nem a desigualdade social. O maior problema da humanidade não eram as guerras, nem as catástrofes naturais, nada disso. Preste atenção, se o principal problema da humanidade fosse de cunho político, um grande homem como Moisés, Salomão, Davi poderia resolver. Verdadeiros estadistas, não é verdade? Se o grande problema da humanidade fosse a violência, a fome, a miséria, o desemprego, um grande homem como o rei Uzias poderia resolver os problemas. Rei Uzias foi fantástico. Ele desenvolveu novos métodos de cultivar a terra. Ele desenvolveu novas armas de guerra para proteção. Ele gerou emprego. Uzias foi um rei fantástico.
Por isso que poderia ser algo desesperador a sua morte. O profeta Isaías foi contemporâneo de Uzias. E o que Isaías disse? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. Ou seja, o melhor rei da terra morreu, mas o rei do céu continua no seu lugar. Se o nosso problema fosse terreno, um grande homem como Uzias poderia resolver. Se o grande problema da humanidade fosse a educação, Salomão resolveria. Um grande sábio para resolver. Mas o problema maior da humanidade nunca foi de ordem natural. Nosso maior problema nunca foi a violência, nem a pobreza, nem a falta de educação, nem a fome, nem as guerras. O maior problema do homem que perseguia o homem por toda a história, e contra esse problema o homem não tinha nada a fazer, era a ira vindoura de Deus. Havia já um encontro marcado entre os seres humanos e a ira divina. Havia um juízo marcado para todos os homens. E ninguém podia resolver esse problema. Ninguém estava em condições de chegar diante de Deus no juízo. Ninguém tinha condição alguma de se apresentar diante do Deus Santo. Esse era o maior problema, o verdadeiro problema dos homens. Por isso, Salomão não podia resolver, Davi não podia resolver, Moisés, Isaías, por melhor que eles tenham sido, eles não poderiam resolver a maior demanda da humanidade, que era o seu relacionamento com Deus. Havia uma ira que foi acesa ainda lá no Éden. A ira de Deus foi acesa logo depois do primeiro pecado. O cálice da ira de Deus começou a ser enchido ainda no Éden. O Deus perfeitamente santo e puro, que não tolera pecado, foi desobedecido deliberadamente pelo primeiro casal. Adão e Eva rebelaram-se contra Deus, pois acreditaram nas palavras do tentador que eles seriam iguais a Deus. Irmão, o primeiro pecado foi sério demais. A gente costuma minimizar a ação do primeiro casal, porque a gente esquece diante de quem eles estavam, do Deus Santo, puro e verdadeiro. Mas eles negligenciaram a palavra do Deus Santo, que criou todas as coisas perfeitas aos nossos olhos, e deram ouvido a um tentador. A cobiça subiu o coração de Adão e Eva, e eles desejaram ser igual a Deus. Acreditaram na promessa da serpente. A rebelião do primeiro casal acendeu a ira de Deus instantaneamente, irmãos. Instantaneamente. Aquela ideia que a gente tem, de Deus chegando para Adão e Eva, assim meio que triste, né? E aí, Adão, o que foi que aconteceu? O que passou pela tua cabeça, homem? Segundo a Bíblia, não foi isso que aconteceu, não. Segundo a Bíblia, Deus estava irado. Só poderia estar irado. Por que então o primeiro casal não foi consumido pela ira de Deus instantaneamente? Por quê? Por quê? Porque no mesmo instante que a ira de Deus se acendeu, a graça também se manifestou. A graça de Deus é aquela força que vem de Deus, que aplaca, que segura a ira divina, para que nós não sejamos consumidos no ato do nosso pecado. Senão não ia restar ninguém na humanidade, não é verdade? Para que nós não fôssemos consumidos, a partir de Adão e Eva, que nós não fôssemos consumidos no ato do nosso pecado, no mesmo instante que pecamos, a ira de Deus é acesa, mas a graça de Deus começa a atuar, sustentando, segurando a ira de Deus, por misericórdia de cada um de nós. Isso começou a acontecer no Éden. Senão não haveria ninguém vivo até hoje. Mas tem um problema. A graça de Deus aplaca, sustenta, segura, atrasa a ira de Deus, mas o recipiente eterno de fúria continua sendo abastecido ao longo da história. A ideia que a Bíblia nos dá é da ira de Deus sendo represada para ser derramada contra os pecadores, aí sim, no dia do juízo. Por isso que hoje você peca e não acontece nada.
Por isso que hoje os homens cometem as maiores atrocidades, não acontece nada ainda. Pela graça de Deus, a ira está sendo só represada, acumulada ao longo da história, para ser derramada sem medida no dia do juízo. Esse sim sempre foi o maior problema da vida de todas as pessoas. Mas olha só, preste atenção. A tragédia é que esse problema sempre foi agravado pelo fato da maioria dos habitantes da Terra sequer se dar conta disso. A maioria das pessoas ao longo da história da humanidade, até hoje é assim, vivem como se um dia não fosse estar diante de Deus. Ignoram o fato de que um dia estarão diante do Senhor, para prestação de conta e para juízo. Jesus foi quem nos lembrou que a geração dos dias de Noé era assim: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, viviam suas vidas, ignorando o fato de ter um Deus no céu, desprezando a ideia do juízo vindouro do último dia. Eles lembravam, preste atenção, se aqueles homens dos dias de Noé são iguais aos homens dos nossos dias. Eles lembravam de cuidar da sociedade, eles lembravam de desenvolver suas cidades, eles lembravam de investir no próprio futuro, eles lembravam de constituir famílias e de programar suas férias, eles lembravam de tudo, menos que um dia estariam diante do santo trono de Deus. Ignoravam esse fator. Igual a maioria de nós, vivemos como se a vida fosse nossa, como se não fôssemos prestar conta a ninguém, iguais os homens dos dias de Noé. Então a história da humanidade tinha todos os ingredientes para uma tragédia. Todos os homens, uma raça de pecadores, destinados à ira de Deus, e a grande maioria sequer pensa nisso. Essa era a principal preocupação de João Batista. Por isso, de forma muito carinhosa, João Batista pregava dizendo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista ensinava que a ira é certo. Já temos um encontro marcado com Deus. Não temos como fugir. Quem poderia livrar os pecadores da justa ira de Deus? Para nos livrar do juízo eterno, não bastava um grande líder, não bastava um grande rei, nem um grande profeta. A única esperança para pecadores perdidos, preste atenção, a única esperança para pecadores perdidos era se Deus mesmo resolvesse mandar um Salvador. Essa era a única esperança. Agora sim. Agora será que a gente consegue entender por que Deus chamou o menino, escolheu para o menino que nasceria de Maria, o nome Jesus, o Senhor é salvação? Porque Deus estava enviando para a humanidade um homem que faria aquilo que Davi não pôde fazer, que Abraão não pôde fazer, que Salomão não pôde fazer, que Moisés não pôde fazer, que Josué não pôde fazer, que os profetas não puderam fazer, que grande homem como Sete ou Abel não puderam fazer. Por melhor que eles fossem, eles não poderiam resolver. O grande problema da humanidade era o seu relacionamento com Deus. O grande problema da humanidade não poderia ser resolvido com um rei, nem com um líder, nem com um profeta. O grande problema dos homens só poderia ser resolvido com um Salvador. Era o que nós precisávamos. Somente um Salvador. Um rei não ia adiantar. Um líder não adiantaria. Um excelente pastor não adiantaria. Um grande profeta não adiantaria. A humanidade precisava de salvação. De salvação. Vamos ler novamente esse versículo 31, entendendo agora por que Deus escolheu esse nome para o menino? Olha o versículo 31, leia comigo. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome
Jesus. Deus é salvação. Ou a salvação vem do Senhor. Ainda aqui no Evangelho de Lucas, mais adiante, no capítulo 1 mesmo, no versículo 46 e 47, Maria compôs um belo hino. Depois que recebeu a notícia que seria a mãe do Salvador, ela compôs um belo hino, o conhecido como Magnificat. Olha o que diz o versículo 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Por que Jesus é o nosso Salvador? Por que Ele é Salvador? De forma errada, nós muitas vezes pregamos, evangelizamos da seguinte forma: ó, Jesus ele é seu Salvador, Ele quer te salvar da cachaça, quer te salvar dos vícios, quer salvar a tua família, do desemprego, da miséria, quer salvar você. E Jesus salva de tudo isso, é verdade. Ele muda a vida de pessoas dependentes, estrutura famílias, estrutura casamentos. Ele é maravilhoso, isso tudo Ele faz. Jesus também não é nosso Salvador porque Ele veio nos salvar do inferno. O problema não era o inferno. O problema nunca foi o inferno. A condenação do inferno seria apenas a consequência de um outro grande problema. Jesus é o nosso Salvador porque Ele veio nos livrar da ira vindoura. Ele ia nos livrar, como diria Jonathan Edwards, das mãos de um Deus irado. Por isso que Ele é o nosso Salvador. Ele é nosso Salvador porque Ele nos livrou do juízo. E como que Ele nos livrou do juízo? Como que Ele nos livrou da ira? Lembra o reservatório eterno represando a ira de Deus para o último dia? A nossa parte já foi lançada sobre Jesus. Ele foi nosso Salvador. Ele é nosso Salvador porque Ele tomou o nosso lugar e recebeu o castigo que era nosso. A visão bíblica da ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade é algo estarrecedor. Mas a nossa parte, irmãos, já foi derramada, aquilo que nos devia, aquilo que deveria ser derramado sobre nós da ira divina, já foi derramada sobre Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo foi consolar José e explicar a José o que estava acontecendo. José soube da gravidez de Maria, sabia que não era dele o filho. Aí sim, dá para a gente imaginar o grau de confusão na cabeça de José. Mas o anjo disse para ele, Mateus 1, 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então Jesus não é apenas um nome bonitinho. Não. Jesus não foi um nome escolhido aleatoriamente. Não. Jesus foi um nome escolhido para que todos nós jamais nos esqueçamos que para estarmos diante de Deus, precisamos de um Salvador. Só através de um Salvador. Na noite que Jesus nasceu, o anjo anunciou aos pastores que eles, enfim, ganharam um Salvador. Olha como que o anjo anunciou aos pastores que cuidavam de rebanho. Lucas 2 agora. Lucas 2, capítulo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8. Do 8 ao 11. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Olha a notícia, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador,
que é Cristo, Senhor. A notícia mais esperada da história. A grande expectativa da humanidade era por um Salvador. E os anjos anunciaram essa notícia primeiro a pobres e desprezíveis pastores de rebanho. O Salvador chegou. Eu quero terminar com duas aplicações. A primeira, o período de Natal, então, é um excelente momento para meditarmos no que seria de nós sem um Salvador. Se Jesus fosse outra coisa, se Jesus fosse apenas um militante político ideológico, como tentam fazer dele hoje em dia, se Jesus fosse apenas um bom mestre que deixou um bom exemplo, se Jesus fosse apenas o maior psicólogo que já existiu, nós estaríamos em desespero. Ele poderia sim ser o maior psicólogo, o maior mestre, o maior doutor, o maior professor, o maior militante por causas ideológicas. Ainda assim, nós estaríamos caminhando para o inferno. Mas graças a Deus, ele não foi nada disso que falam a respeito dele. Mas ele foi o nosso Salvador. Restituiu o nosso caminho de volta ao Pai. E como a Bíblia garante, ele exerceu o ministério da reconciliação entre os pecadores e um Deus Santo. Então você tem que sair daqui meditando o seguinte: o que seria de você sem um Salvador como Jesus? Um grande teólogo, que não lembro agora quem foi, quem disse, tem muito cara de ser Spurgeon, ele disse que um pecador como eu, para um pecador como eu, somente um Salvador como Jesus. E em segundo lugar, devemos estar dispostos a explicar o verdadeiro sentido do Natal para todos que conhecemos. É um instrumento poderoso de evangelização nesses dias. A gente aproveitar o momento entre a ceia, entre um doce e outro, entre uma bebida e outra, entre uma rabanada e uma salada, lembrar os nossos queridos, por que vocês estão reunidos lá naquela mesa? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Vamos cantar um hino final? Cantar uma última música antes de sairmos daqui e nos despedirmos desse espaço e desse endereço. Enquanto nos preparamos, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez por tua palavra, Pai. Tua palavra que veio ao encontro do nosso coração e nos despertou para a necessidade que todos nós temos de um Salvador. Queremos te agradecer, Pai, porque quando nós precisamos, o Senhor veio ao nosso encontro. Quando nós precisamos de um Salvador, o Senhor nos salvou. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e
que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria,